A palavra que nós vamos pregar nessa noite, ela é fácil de falar, difícil de ouvir e mais difícil ainda de engolir. Aí eu lembro um verso que está lá no finalzinho do livro de Apocalipse, ou capítulo 21, ou capítulo 22, que diz que a palavra de Deus, ela passa na boca, pelos lábios como mel, mas quando ela desce no estômago, é amarga. Mas por quê? Ela passa na boca como mel, coisa linda e poética, mas quando a palavra, ela interioriza, ela implode. E começa a revelar lá dentro da gente as coisas que têm que ser transformadas. Feito isso, nós vamos ao tema. Esse é o tema. Cuidado, cuidado. As aparências enganam. Não vivo de aparência, mas sim de... Vamos tentar repetir? No tempo 3, lendo na tela. 1, 2, 3. De novo. 1, 2, 3. Vamos ler Provérbios capítulo 23, verso 7. Provérbio 23, verso 7, que diz assim: assim como imagina a sua alma. Provérbios capítulo 23, verso 7. Assim como imagina a sua alma, assim o é. Assim como imagina a sua alma, assim o é. Diante do tema que nós falamos, eu quero destacar aqui duas palavras que eu considero ser um binômio, duas palavras. A palavra aparência e a palavra essência. Palavra aparência, a palavra essência, baseado no título da mensagem que nós colocamos. Já pode virar a tela. Então vamos lá. Aparência. Baseado no tema que nós demos lá. Cuidado, as aparências enganam. Não vivo de aparência, mas sim de essência. O que é aparência? Aparência é o que se pode ver, visibilidade, mostragem, exteriorização. Agora, essa aparência, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? A aparência é o que se pode ver, visibilidade, mostragem, mas na aparência nós podemos encontrar 3 resultados. Primeiro resultado, eu posso ter uma aparência verdadeira, eu posso estar diante de uma aparência mentirosa, e eu posso estar diante de uma aparência enganosa. Aparência genuína, verdadeira, uma aparência mentirosa, está estampado que aquilo é mentira, ou uma aparência enganosa. E detalhe, pior do que a mentira é o engano. Por quê? O engano, ele tem a aparência de verdadeiro, mas esconde o que é falso. Outra palavra do binômio, essência. O que é essência? Essência é conteúdo, é alma, é ser, é propriedade. Feito isso, cabe fazer algumas perguntas, para que a gente alinhe o nosso pensamento. Já que nós afirmamos no tema, cuidado, as aparências enganam. Não viva de aparência, mas viva de essência. A pergunta é: nem tudo que tem aparência tem essência. Sim ou não?
né? Nem tudo que tem aparência tem essência. Então concordamos, né? Segunda pergunta: nem tudo que tem essência tem aparência. Nem tudo que tem essência tem aparência. Às vezes a pessoa é uma excelente pessoa, mas ela não se mostra. Ela fica no cantinho dela, não quer se comprometer com nada, fica ali. Então, concordamos então, que nem tudo que tem aparência tem essência, e nem tudo que tem essência tem aparência. Detalhe: Deus quer que vivamos primeiro, só de aparência, sim ou não? Não, mas tem gente aí que balançou. Deus quer que vivamos só de aparência, sim ou não? Não. Ponto positivo. Segunda pergunta: Deus quer que vivamos só de essência, sim ou não? Baixou o tom? Mas o pastor só tão bonzinho. Eu amo até cachorro, amo gato, amo todo mundo, mas não me chama para evangelizar não, que eu não gosto. Tem essência, mas cadê a aparência? Ou Deus quer que nós vivamos de essência e de aparência? Então Deus quer que nós vivamos de essência e de aparência. Mas por quê? Mas por quê? Vamos à resposta. Mas por quê? Vamos à resposta. Porque Deus é um Deus de essência e de aparência. Deus é um Deus de essência e de aparência. De novo, quero ouvir com a. Deus é um Deus de essência e de aparência. De novo. Deus é um Deus de essência e de aparência. Agora mais forte. Deus é um Deus de essência e de aparência. Amém. Agora vamos por tabela. O que caracteriza a essência de Deus? Resposta: os seus atributos. Vamos lá? Vamos falar alguns aí. Fala um atributo de Deus, Gabriel. Deus é fiel. Fala um atributo de Deus. Deus é amoroso. André, atributo de Deus. Ele é longânimo. Bora, fala, Diogo. Ele é justo. Bora, igreja. É o quê? Perdoador. Olha, Gabriel, fiel. Fala, meu filho, você está com um sorriso tão bonito. Fala. Paciente. Irmãos, o que caracteriza a essência de Deus são os seus atributos. Amém? E a sua aparência? O que caracteriza a aparência de Deus é a manifestação da sua glória. Eita glória, igreja! A manifestação da glória de Deus, ela se evidencia no seu poder, que é através dos seus milagres, que caracterizam a sua imagem. O Deus invisível, ele se torna visível mediante das suas manifestações. Vide quando o Senhor, ele tira o povo do Egito, as pragas do Egito. Vide a abertura do mar vermelho. Vide Elias orando no monte para que Deus mandasse fogo do céu. Tremendo isso. Amém? Podemos continuar? Da mesma forma que Deus quer que vivamos de essência e de aparência, nós, da mesma forma, Deus quer que vivamos de essência e de aparência. Então nós não podemos ser uma igreja só de essência. Aquela igreja é muito boa, lá não tem escândalo, os pastores são maravilhosos, os professores então, lá só tem família boa. Não adianta ter essência e ficar trancado aqui dentro, sem fazer nada lá fora. Há necessidade
de ter a essência e a necessidade de mostrar a aparência. A necessidade de mostrar para o mundo perdido que alguém com essência manifesta a glória de Deus, o poder de Deus e a imagem de Deus. O mundo não vai ver a manifestação de Deus sem a minha presença. O mundo não vai ver a manifestação de Deus sem a sua presença. Amém, igreja? Notem por detalhe. Assim como Jesus foi o Verbo encarnado, a imagem do Deus invisível, a imagem do Deus invisível, e Jesus apareceu como Verbo encarnado. Em João 10:10 ele diz: eu e o Pai somos um. 10:30, melhor dizendo, 10:30, João 10:30. Eu e o Pai somos um, assim como Jesus foi o Verbo encarnado, a imagem do Deus invisível. A proposta do Evangelho é que a igreja deve ser a imagem do Cristo ressurreto. A proposta do Evangelho é que a igreja, ela deve ser a imagem do Cristo ressurreto. A igreja não pode viver só de essência. O mundo tem que olhar a aparência da igreja. Mas infelizmente, a igreja está quase igual ao mundo. Ela está se mundanizando. Ela está pareando com o mundo. Grave isso, hein? Se nós começarmos a nos modernizar aqui, trazer o mundo para cá, através de alguns comportamentos mundanos, nós teremos que manter o mundo dentro da igreja para manter essas pessoas, porque elas foram atraídas por comportamentos comuns dela lá fora. Nós temos que nos manter fiel à palavra viva. Nós não temos que nos curvar a comportamento mundano para atrair o mundano. O que atrai o mundano é a minha essência, é a minha vida, é a minha fala, é o meu testemunho. E ele vai ver que a minha vida é diferente da dele. Ele vai ver que ele está perdido e a minha vida está achada em Cristo Jesus. Uma pergunta: como corresponder a esta grande responsabilidade que Cristo espera de nós? De ser a sua imagem. 3 tópicos. Primeiro, eu tenho que ter uma identidade. Qual a identidade? João 1,12, que diz que a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se ninguém te disse isso, eu vou dizer hoje: você não é cunhado, você não é enteado, você não é primo, você é filho. E filho amado, filho querido, filho perdoado, filho aceito e programado para viver uma nova história. Você é mais contundente. Às vezes você fica remoendo o passado, dizendo: meu pai não me amou, a minha mãe não me amou. Ah, tá bom, é verdade, mas Cristo te amou. Ele morreu por você. E Ele quer que você se sinta amado por Ele, aceito por Ele, perdoado por Ele e programado para viver uma nova história. E todas as vezes que a sua mente se reportar ao passado e dizer: ah, mas o meu pai... Aí você tem que rebater essa sugestão. O meu pai, ele não tinha o conhecimento que eu tenho. Ele é vítima do que fez. E eu não vou ser vítima do passado, porque Cristo me libertou. Eu vivo hoje uma nova história. Ei, quem fala com vocês aqui é quem nunca viu o seu pai. Sofri muito por causa da rejeição, mas Deus mudou a minha história. Deus me fez sentir amado, querido e aceito. Aquela cara bicuda, feia, todo mundo tinha medo de mim. Vocês são privilegiados. Se eu fosse pastor naquela época, eu ia arrebentar vocês. Mas Deus mudou a minha vida, me fez sentir aceito, amado, perdoado, programado para viver uma nova história, me deu uma identidade de filho. Então, para que eu possa corresponder a esta responsabilidade,
que Cristo espera de nós, eu tenho que ter identidade. Agora, essa identidade, ela caminha em 3 direções. Grava isso. Essa identidade, ela caminha em 3 direções. Primeira direção: eu sou filho de Deus, mas na condição de servo. Eu acho muito bonitinho, em algumas cartas, seja de Judas, seja de Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo, servo do Senhor Jesus. Pedro escrevendo, Pedro, servo do Senhor Jesus. Judas escrevendo, Judas, servo do Senhor Jesus. Sabe qual é o legal disso? Quando você entra numa igreja, grava o que eu vou falar, quando você entra numa igreja, tem uma identidade cristã, e começa a entender o que é servo, é porque você é nivelado. Na igreja tem nivelamento, não tem diferença de raça, não tem diferença de cor, não tem diferença de salário, não tem diferença de intelectualidade, não tem. Nós somos servos, nós estamos nivelados. Não existe esse comportamento. Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, meu querido, Deus te chamou para você conviver de maneira nivelada. E vai aí uma palavra ousada e levantamento da autoestima. Se você não estudou, quero te dar uma boa notícia: você é servo. Então não se sinta diminuído, não se sinta desrespeitado, porque na casa de Deus todos nós somos servos. Amém, igreja? Que prova isso? Quando nós chegarmos na glória, não vai ter diácono, professor, não vai ter presbítero, Vicente, não vai ter evangelista, não vai ter pastor. Terão ovelhas e um só pastor. Terão ovelhas e um só pastor. E aqui é o estágio para a gente começar a conviver na condição de servo. Se sabe muito, ensina, ajuda o outro. Amém? Primeiro ponto que marca a nossa identidade. Segundo ponto que marca a nossa identidade: o chamado. Você tem que entender que você tem um ministério. Se você tem uma identidade, você é servo, você foi chamado e vocacionado, comissionado a fazer parte de um ministério. Pastor, nunca ninguém me disse isso, mas eu vou dizer agora. Você foi chamado para o ministério da reconciliação. Você foi chamado para o ministério da grande comissão. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ei, se você tem uma identidade, você é servo. Se você tem uma identidade, você tem um chamado. Não existe isso: eu estou aqui na igreja, ninguém me dá oportunidade. Eu estou aqui na igreja, já me perguntaram o que eu faço lá, e eu respondi: não faço nada. Não faz nada porque não quer. Porque tu tem um chamado da grande comissão, chamado da reconciliação. Temporalmente você pode até não fazer nada aqui, mas sobre os teus ombros existe uma responsabilidade. E qual? Resgatar o perdido, libertar o preso, libertar o angustiado. Amém, igreja? O que fazer para que possamos nos encaixar diante dessa responsabilidade? Ser a imagem de Cristo, ter uma identidade na linha de ser servo, nivelado, na linha do chamado, vocacionado para o ministério. E quer saber de uma coisa gostosa? A minha identidade me diz, a sua identidade te diz que em Cristo nós estamos bem guardados. Irmão, se você entende isso, você não vai ficar com medo de caneca que anda, você não vai ficar com medo do livro que voa, você não vai ficar com medo de vozes que você escuta. Olha só, Cristo me guarda. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. E o salmista diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E acabou.
Pastor, estou escutando o passo. Deixa fazer maratona. Deixa andar. Lá em casa já teve esses negócios. Pai, eu estou escutando passos. Tá? Deixa andar. Que a casa é de Deus, rapaz. Vai cansar de andar e vai embora. Aí eu lembro de uma pastora, foi pregar numa cidade humilde, acabou a luz. Irmão, mas quando acaba a luz, sempre tem a luz da lua, né? Alguma coisa assim, né? Sempre tem um negócio que brilha, né? Mas foi um breu total. E ela, entendendo nada, deitou, orou, deitou. Daqui a pouco começou os passos na escada. Abriu a porta dela. E foi em direção a ela. Ela falou assim: ô diabo, eu tenho que pregar amanhã. Eu tenho que dormir. E eu não vou ficar preocupado contigo, entendeu? Tchau. E assim foi. Quando você acredita na sua identidade, você é servo, você é vocacionado e você não tem medo do mal. O mal nada pode te fazer. Ele pode querer te amedrontar para testar a tua identidade. Mas quando você sabe quem você é, em quem você crê, e da forma que você crê, ele vai falar assim: dessa forma eu não posso mais me apresentar. Eu tenho que procurar outra maneira. Amém, irmãos? Segundo ponto que vai marcar para que a gente corresponda a essa responsabilidade que Cristo espera de nós, é o nosso comportamento. Não basta ter só a identidade, não basta ter só a essência, tem que ter aparência. E como que a minha aparência, ela vai repercutir na sociedade? Judas, não é o Iscariote, não, que traiu Jesus. Judas, um livro que antecede o Apocalipse. Capítulo não, só tem um livro mesmo, só tem um capítulo, só tem uma página, né? Só tem uma página. Ele começa dizendo assim, ó: Judas, servo do Senhor Jesus. Aí, no finalzinho, ele fala assim: que a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Irmãos, quer impactar a sociedade? Impacta com a misericórdia. Quer impactar a sociedade? Impacta com a paz. Quer impactar a sociedade, à luz da aparência? Impacta com amor. Mas como assim, pastor? Quem desenvolve? Quando Judas fala que a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados, quer dizer o quê? Que nós recebemos, quando nós nos convertemos, esse pacote, mas o pacote está em semente. A gente recebe semente, mas quem faz multiplicar a misericórdia? Quem faz multiplicar a paz? Quem faz multiplicar o amor? É Deus? Não, sou eu. Através do meu exercício de fé, através da minha praticidade, vai fazer a diferença. Porque misericórdia é sinônimo de compaixão. Evangelho sem compaixão é pura invenção. Essa até pode ir para o Face. Evangelho sem compaixão é pura invenção. Isso é problema do governo. Que se dane. Irmãos, coisas bizarras estão acontecendo. Aqui do nosso lado, em Engenho Novo, uma menina de 6 anos. Ela foi espancada, ela era espancada pelo pai, pela madrasta. Essa menina morreu, mas antes da morte, isso me trouxe um sentimento de impotência muito grande, mas antes da morte, eu comecei a pensar, quando os pais, aqueles responsáveis se aproximavam dela, como que ela deveria reagir? Ela foi abusada sexualmente, ela apanhava, e chegou até a morte, irmãos. Misericórdia tem que crescer dentro de nós. Botar na conta do governo, até podemos, mas nós podemos fazer alguma coisa pelo próximo. Não podemos mudar o mundo,
mas podemos mudar uma história. Não podemos mudar tudo, mas podemos mudar uma história. Sem querer fazer apologia ao governo, mas recentemente, a ministra Damares, ela foi na ilha de Marajó, aonde lá tem o IDH menor do Brasil, uma pobreza miserável, um nível de prostituição incrível, os pais levando os filhos, as filhas na canoinha para os caras do barco, para a prostituição, e aquilo entrou no coração dela. Foram lá, já estão fazendo grandes coisas lá. Foram lá, fizeram certidão de nascimento que não tinha, fizeram casamento, escolas que os políticos receberam dinheiro, um casebre, e ela mostrando a imagem, e ela disse: vamos dar dignidade ao pessoal dessa ilha, e eles vão voltar lá agora como ministro do turismo, para gerar uma situação para que daquela ilha não viva de prostituição, mas viva de trabalho. Amém, igreja? Misericórdia não é só expectação, é ter compaixão e ação. Misericórdia não é só expectação, mas é ter compaixão e ação. Outro comportamento, a paz. Irmãos, a nossa identidade, ela tem que ser marcada, além de misericórdia, com paz. O crente hoje, ele vive de maneira atabalhoada em todos os sentidos. Isso afeta onde? A igreja, afeta o corpo. Criou-se um mundo do não posso. Aí entra Hebreus falando que as coisas desse mundo nos rodeiam, nos atrapalham, porque o crente, ele esquece a sua identidade, esquece o seu chamado e se permite ser envolvido com as coisas do mundo. Aí vive sem paz. O crente hoje, ele está com os mesmos problemas, ou com o mesmo comportamento de angústia, de depressão, de desespero, do que o não crente. Ei, a palavra de Deus morreu? Não morreu. Cristo é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz, e eu creio nele. Logo esta paz é minha, e cabe a mim eu espargir esta paz. Cabe a mim saber viver esta paz. Está difícil, eu estou bem. Eu comentei com uma pessoa semana passada. Durante 2 anos, eu e a Márcia vivemos uma situação muito difícil. Que ela teve um diagnóstico que tomou na cabeça, um caroço na cabeça, e aquilo abalou, aquilo bateu. Foi em 2016, 2015. Aí chegamos a uma conclusão. Falei, vamos fazer um negócio? Vamos fazer um negócio? A gente está num processo de exames complementares. A nossa vida não vai parar por causa disso. Não vai parar. Vamos seguir o fluxo, com a paz de Deus. 2 anos, vivendo alegre, comendo, bebendo, saindo, fazendo exames complementares, até que depois de 2 anos, o médico olhou e falou assim: não, isso aqui não é nada. Você pode viver à vontade. Glória a Deus. Mas poderíamos ficar 2 anos, igreja. Agora, igreja, como é que vai ser? A igreja. Ei, a gente optou pela paz. Você que tem identidade em Cristo, não opte para a angústia, não opte para o desespero, opte pela paz. Porque a paz que Cristo dá vai acima, além de qualquer circunstância. Amém, igreja? E a terceira peça para que a gente corresponda ao que Cristo quer, no que tange a sua imagem, é a fundamentação, fé. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da... Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem um detalhe aqui que eu pulei.
no comportamento. Falei de misericórdia, falei de paz, o amor. Que seja multiplicada a misericórdia, que seja multiplicada a paz, que seja multiplicado o amor. O amor, meu irmão, o amor, esse é o mais difícil, porque ele caminha em 3 direções. Lucas 10, acho que é 10, 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo coração, de toda a tua alma, toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como? A ti mesmo. De novo. E ao teu próximo como? De novo. E ao teu próximo como? Você tem que gravar isso, hein? E ao teu próximo como? Por que diminuiu o tom? Irmãos, sabe por que eu conduzi vocês a isso? Porque às vezes a gente ama o outro mais do que a gente. Isso é um problema sério. Marido é bom amar, filha é bom amar, sogra também é bom amar, e por aí vai. Você não pode amar ninguém maior do que você. O mínimo é semelhante. Vocês estão me olhando assim? É que Deus está te curando, rapaz. Deus está te curando. Você tem que entender que você é amado por Deus. Quem não te ama é quem te perde. Se um dia alguém falar assim, eu não te amo mais, o problema é seu. Que Jesus me ama, está me perdendo, hein? Não tem volta não, hein? É assim que funciona. Quando você ama Deus e sabe desse amor tão grande que Ele tem sobre você, você se sente amado, você se sente aceito. Agora, quer o melhor? Quem ama tem combustível para dar. Quem não ama só anda bicudo, rapaz, tô de cara feia. Agora, quem ama tem combustível para dar. Amém? Continuando. Fundamentação: fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Posso prosseguir? Feito isso, já que a gente viu três tópicos com ramificações que nos leva a corresponder o que Cristo espera de nós, rapidamente, vamos então analisar porque muitos de nós não conseguimos ser representante da imagem de Cristo. Eu sei que você quer, eu também quero, mas às vezes a pessoa não consegue. Eu quero te dar aqui alguns indicadores. Primeiro, por que a pessoa não consegue ser a imagem de Cristo e dar bom testemunho? Primeiro, não se dispõe a conhecê-lo. Vou repetir. Por que ela não consegue reproduzir a imagem? Porque não se dispõe a conhecê-lo. De novo. Por que ela não consegue reproduzir a imagem de Cristo? Porque não se dispõe a conhecê-lo. Atenção para mim. Se eu perguntar aqui, quem não ama a Deus, levanta a mão. Ninguém levantou a mão, né? De novo. Quem não ama a Deus, levanta a mão. Em sã consciência, ninguém vai dizer, eu não amo a Deus. Em sã consciência, nós vamos dizer, eu amo a Deus. Agora vamos fazer a pergunta ao contrário. Quem ama a Deus, levanta a mão. Tem mão encolhida aí, mão mirrada. Jesus faz cura na mão mirrada. Atenção para mim. Atenção para mim. Quem diz que ama a Deus, tem desejo de conhecer a Deus. E aonde a gente tropeça? Porque a gente diz que ama,
mas não quer conhecer. Aonde a gente tropeça? A gente diz que ama, mas não participa da EBD. Aonde a gente tropeça? A gente diz que ama, mas não faz jus a uma leitura da palavra com crescimento. Não conhece as histórias da Bíblia, esse livro, que é uma revelação para nós. Então, as pessoas que têm dificuldade de representar a imagem, é porque elas não se dispõem para conhecê-lo, embora dizem que ama, e acaba tropeçando nas suas próprias pernas. Você pode botar aí, meu filho, Oséias capítulo 6, já está na tela? Conheçamos e prossigamos. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha lá, ó. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu amo a Deus. Você vai sair daqui dizendo assim: eu quero ser um representante da sua imagem. E eu vou me aplicar na minha igreja, no estudo bíblico. Eu vou me aplicar em casa. Eu vou ler a Bíblia. E vai aí uma denúncia. Deus não precisa falar com você como quem, num calafrio, numa inspiração, ou numa voz, vai ler a Bíblia. Não precisa. Você tem que ter uma rotina. Você não trabalha, você não come, você não toma banho, você não escova dente, você não tem uma rotina. Você tem que ter uma rotina. E no momento que você pega a Bíblia, você não precisa, meu Deus, estou diante do sagrado, fala comigo, meu Deus. Leia a Bíblia, meu filho. Pega a Bíblia e leia. E na medida que você assim o fizer, Deus aí ele vai com a sua graça, te ajudando. O que você não entender, tem a igreja para poder te explicar. Então, na medida que você se dispõe a conhecer, você passa a alcançar valores, verdades, que vai representar a imagem de Cristo. Por que as pessoas têm dificuldade em representar a sua imagem, dar bom testemunho? Essa é forte, hein? Porque sustenta uma fé fingida, sem perceber. Essa é forte, hein? Sustenta uma fé fingida sem perceber. Bom, se eu sou crente, analisa o basal. Se eu sou crente, sou membro de uma igreja, mas eu não tenho o hábito de ler a Bíblia, eu não tenho o hábito de me esforçar para conhecer a Deus, tem algum erro no processo, sim ou não? Tem algum erro no processo, e vai aqui uma denúncia. A sua fé não é verdadeira, mas para você também não é mentirosa, mas acaba sendo uma fé fingida. 2 Timóteo 1,5. Olha que legal, olha que legal. 2 Timóteo 1,5. Olha a fé verdadeira, como que ela desenvolve nas gerações. Olha só, Paulo fazendo elogio à avó, à mãe e a Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também em ti habita 3 gerações. Você acha isso pouco? No mundo perdido como está, você acha isso pouco? Uma avó ensinando a filha uma fé verdadeira, a filha ensinando o filho uma fé verdadeira, e posteriori o filho ensinando os seus filhos uma fé verdadeira. Essa igreja caminha nessa direção, e não abrimos mão disso. Você que já é avô, eu sou avô, então os meus filhos estão aí confessando a fé, e o Danielzinho também está no fogo. Teve um dia que ele falou: vovô, vamos ouvir a música, o Espírito de Deus. Aí botou aquela música Espírito de Deus, mas foi o dia inteiro o Espírito de Deus habita em mim o dia inteiro. De novo, vovô. Deus, de novo. Deixa o menino rodar o dia inteiro. Ou seja,
A fé, ela está escorrendo. A fé genuína, ela está escorrendo nas gerações. E quando a fé genuína escorre nas gerações, existe uma promessa: ela vai ser uma nação poderosa na terra. Ei, faça o seu dever de casa, avô. Faça seu dever de casa, papai. Porque o seu filho vai ser uma nação poderosa. Tá bem? Mas não pode ter essa fé não fingida. E aí eu quero concluir dando um checkmate. Pastor, como que a gente então vai descobrir se eu estou com essa fé aí balançada ou não? Irmãos, que Deus me dê graça para falar isso aí. Mas eu vou provar a igreja aonde a gente erra. Vou provar. Bota na tela, meu jovem. Tiago 3, do verso 13. A Bíblia diz para nós que a sabedoria, a prática da sabedoria nos traz bons resultados. Sim ou não? É verdade? Agora, se a gente não a tem, vamos pedir quem? A Deus. Esse texto em questão, ele fala de 2 tipos de sabedoria. E é aí que o negócio vai ferver. Vai ferver. Nós temos que nos enquadrar e nos esforçar para sermos representantes da imagem. Por quê? As aparências se enganam. Para não viver de aparência, mas sim de essência. A maioria de nós, esse texto a gente não compreende. E nós vamos agora falar para a igreja que nós vamos reivindicar para poder ser a imagem e representar Cristo na terra, a sabedoria que vem do alto. Queremos a sabedoria que vem do alto, não queremos? Não queremos? Sim ou não? Mas ela tem um preço, hein? Ela tem um preço. A sabedoria que vem do alto, ela tem um preço e muito alto. Mas vamos ver então a sabedoria que normalmente nos conduz. Olha na tela. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras de mansidão, de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Ela é terrena, ela é animal, ela é diabólica. Irmãos, isso aqui é pregação para metro. Pregação para metro. A sabedoria humana, terrena, nós temos que tomar cuidado. Que nem tudo que nossos pais nos ensinaram está de acordo com o que a palavra diz. Às vezes nossos pais nos ensinaram determinados conceitos e nós já maduros temos que pegar aquela verdade e confrontar a verdade do pai com o que a palavra diz. Vou dar um exemplo. Meu filho, esse negócio de você ter só uma mulher, esse negócio de monogamia, meu filho, aproveita a vida. Aí o cara vem para o evangelho com essa ideia. Sabe que o evangelho prega a monogamia, ser marido de uma mulher só.
Mas aquilo está na cabeça dele. Ó. Primeira briga, ele já... Aquilo está na cabeça dele. As crenças ficam na mente. Não podemos sustentar crenças, verdades humanas que são contrárias à palavra de Deus. A palavra de Deus tem que prevalecer aquilo que eu acho. A palavra de Deus tem que prevalecer até aquilo que eu sinto. A palavra de Deus tem que prevalecer porque ela tem que ser encarada pela fé. Eu posso estar sentindo, eu posso ter vontade, mas a minha fé no poder da palavra diz: está errado. Aí você vai falar assim: eu até queria, mas está errado. Vamos mais além. Esse negócio de ficar casado há muito tempo, está todo mundo se separando, não vamos separar também. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos separar. E que, na verdade, quem se separa nunca se separa. Principalmente quando tem filho. Está tudo ali alinhado. Não querendo fugir, mas acompanhei um processo de separação de pessoas não cristãs. O cara foi trabalhar, levou a mala. Aí o patrão virou para ele e falou assim: por que houve? Eu não quero mais saber daquela mulher não. Cansei. Como você já está com uma idade, eu vou viver outra vida, eu cansei. Aí o chefe falou assim, o patrão falou assim: um tempo atrás eu me separei da minha. E acabei vendo que esse mundo aí fora está doido. Aí eu pensei, os problemas da minha eu já sei. Das outras, eu vou ficar sabendo ainda. Então é melhor voltar para casa. Aí ele chegou, falou assim: o patrão lá me convenceu de ficar com você. Eu já sei os seus defeitos, sabe também o meu defeito. Eu vou ficar aqui mesmo. Está casado até hoje. Raciocinou. A sabedoria humana, ela traz alguns comportamentos. A sabedoria animal, ela está ligada à irascividade. O que é irascividade? É quando a gente é pego, não é pela ira, é pela fúria. Enquanto você está com ira, está naquela raiva. Está buzinando. É na frente. Aí daqui a pouco o cara sai do carro. E o quê? Aí pronto. Botou tua moral em jogo. E o quê também? Pequenininho. O cara está grande. Meu irmão, o cara que está irado, o cara que está com fúria, para ele não tem tamanho. Ele parte para cima, ele faz o que for, ele não quer nem saber se ele vai apanhar, ou ele quer extravasar a raiva da fúria, pega a chave de roda, quebra carro, quebra tudo, vai quebrando tudo, e não quer nem saber. Sabedoria? Animal. Quem lembra que há alguns anos um camarada entrou no salão de beleza e deu 6 tiros na mulher? Tu. Aí depois ele falou assim: não sei por que fiz aquilo. Foi conduzido a fazer aquilo. E a sabedoria diabólica? Essa daí tem alguns níveis. Até acompanhada a esse processo de fúria, ou quando não, acompanhada a processo de sugestão. Como quem dizendo: ninguém te ama, se mata. Olha aí o que fizeram com você. Sua vida não tem valor. Pula daí. Se suicida. Vai acabar tudo. O inimigo fica, ainda fala: não, mas não suicida sozinho não. Leva uma galera antes com você. Pois se mata. O diabo fica sugestionando. Aí você tem que ser inteligente. Amém, igreja? Amém? Vamos prosseguir o texto. Estou terminando. Porque aonde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Esse é o ponto. Esse é o ponto para que a gente não viva uma vida de aparência.
mas de essência. As nossas decisões têm que estar firmadas na sabedoria que vem do alto. E a gente não faz isso. A gente não faz isso. E vai uma denúncia que a gente tem que se reaver. A gente tem que se reprogramar. A sabedoria que vem do alto. E nós temos que buscar a sabedoria que vem do alto para a tomada de grandes decisões. A sabedoria que vem do alto, diz o texto, ela é pura. Nesse mundo podre como está, pornografia para tudo quanto é lado. Se o comercial vai vender um carro, está lá a mulher de calcinha. Se vai vender uma maisena, está uma mulher de biquíni. Você vai ver no jornal, uma notícia, está uma mulher pelada. Os nossos olhos estão sendo contaminados de tudo quanto é forma. Pureza hoje, falar de pureza, fora de moda. Mas a igreja, ela tem que zelar pela pureza. O casamento, o sexo é no casamento. Aí alguns falam assim, mas eu já estou com a idade avançada. Eu acho que não tem nada a ver. Olha aí, a verdade absoluta sendo relativizada. Eu já ouvi isso. Você é muito radical. Esse negócio você já tem a sua esposa. Esse negócio de eu já tenho mais de 50 anos. Esse negócio de conhecer, começar a namorar e não ter relacionamento sexual, isso é passado. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Os padrões da palavra de Deus permanecem para sempre. Pureza, pacífica. Eu confesso que eu já fui muito brigão. Tô menos. Mas já fui muito cri-cri. Mas porque quem participou da palestra dos casais? Quem participou? Mas porque eu já fui muito brigão, hoje eu estou menos. Estou em obra. Obrigado. Estou em obra. Vamos correr. Pura, pacífica. Ali é moderada. Em outros termos, está indulgente. Ou seja, perdoadora. Uma sabedoria perdoadora. Você tem que ser inteligente, cara. Às vezes sua vida está redondinha. Está redondinha no casamento, está redondinha nas finanças, está redondinha com o filho, está redondinha. Mas surge uma situação de constrangimento, uma situação de decepção, de frustração. Teu coração é algemado com falta de perdão. A vida redondinha, o inimigo sequestrou teu coração, porque você não quer perdoar alguém que gerou prejuízo na sua vida. Sabedoria perdoadora, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade. Toma cuidado. Chega uma pessoa e fala assim, o Valmir, você está falando, né? Tu dizes, cuidado com isso. O teu sim ou o teu não pode te comprometer, e toda uma geração. Porque depois o Valmir vai chegar e falar assim, escuta aqui, pastor, o André veio falar de mim para o senhor, e o senhor concordou, Aí entra o espírito de cristão, não posso mentir, concordei mesmo. Aí arrasou tudo. Cuidado. Toda história tem dois lados. Se alguém chegar e falar alguma coisa, ouve. E cuidado com a pergunta, não é mesmo? E se você ficar quieto, está concordando. E se você balançar a cabeça, está concordando. Você tem que ser veloz. Fala assim, você que está falando, né? Tu dizes. Fica atento a isso. E sem hipocrisia. E aí eu termino aqui dizendo assim, sem hipocrisia. Já que o tema da mensagem é cuidado, as aparências se enganam. Não podemos viver de aparência, mas sim de essência. E o que é então hipocrisia? Isso é um tiro no nosso pé. O que é hipocrisia? Ato de fingir ideias, ato de fingir crenças, ato de fingir virtudes, sentimentos, comportamentos que você não tem, que não são verdadeiros.
Irmãos, a nível de igreja, toma cuidado. Se Deus tocar no teu coração, que você tem que levantar a mão, levante. Se Deus tocar no teu coração, você tem que bater palma, bata. Se Deus tocar no teu coração, você tem que bater pé, bata. Se Deus tocar no teu coração, você tem que sair do seu lugar, sapatear, faça. Mas não faça nada que não seja verdadeiro. Não faça nada para mostragem. Seja fiel.